Sem dúvidas, uma das mais importantes variáveis na hora de decidir em qual ativo nós vamos investir é justamente analisar o risco e retorno que ele pode nos proporcionar. E em cima disso, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo URPR11, tá? E eu tentarei responder nesse vídeo uma pergunta que vocês têm mandado bastante para mim sobre o porquê ele vem desvalorizando aí nos últimos meses, tá? Inclusive, trago aqui para vocês o gráfico, né? Percebam que no último dia ele teve uma desvalorização de 2,64%, nos últimos 5 dias de 5%, no último mês de 6,32%, nos últimos 6 meses de quase 10%, e no último ano aí bateu menos 17%, tá? Então isso aqui realmente chama atenção, sobretudo quando a gente coloca na mesa os dividendos que esse fundo vem pagando, tá? Então a ideia desse vídeo vai ser responder para vocês, claro, com base na minha opinião. Não sou o dono da verdade, mas vocês sabem, eu gosto de estudar os fundos, os investimentos, os ativos, e vou tentar aqui mostrar para vocês o porquê esse fundo vem desvalorizando nos últimos meses, beleza? Lembro a todos que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, mas tão somente uma análise aí dos resultados, da história e da estatística dos investimentos financeiros, beleza? Como eu comentei no início do vídeo, uma das principais variáveis que a gente precisa colocar na mesa antes de decidir em qual fundo investir é justamente o risco-retorno que ele nos proporciona. Ou seja, seria ineficiente da nossa parte alocar os nossos recursos em ativos que vão nos expor a riscos maiores do que a média do mercado, em contrapartida vão entregar rendimentos dentro da média ou muitas vezes até abaixo da média. E isso não faria o menor sentido, né? Se a gente está na renda variável, se a gente está disposto a correr um certo risco, a gente também espera ter um prêmio por conta desse risco, né? O prêmio justamente por conta da exposição a fatores mais arriscados, beleza? Então, com base nessa premissa, eu separei para vocês aqui alguns comparativos, tá? Entre o RPR11 e outros fundos que são considerados aí fundos high grade, tá? Que são aqueles fundos que têm uma maior qualidade de crédito, os devedores muitas vezes têm já uma consolidação no mercado, né? Claro que em tempos de Americanas falindo, fica difícil a gente dizer que os devedores são consolidados, né? Mas vocês entenderam, né? É muito melhor confiar, né, a sua dívida a um devedor que já tem aí anos no mercado, já tem um nome a zelar, do que em empresas aí que a gente muitas vezes não conhece, né? E que inevitavelmente os fundos mais high yield, mais arriscados vão investir. Porque é justamente nesse nicho, né, dessas empresas que ainda não têm o seu nome consolidado, suas operações, etc., que os fundos vão conseguir uma taxa de juros maior, né? Ou seja, um retorno maior, uma receita maior e, por consequência, um dividendo maior. Então é o seguinte, primeiro eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas características aqui do próprio URPR, tá? E depois eu vou trazer para vocês uns comparativos aqui. Então percebam, né? A gente vê que o RPR ele tem a maior parte alocada em IPCA, né? Em inflação, quase 84% da carteira, seguido aí do CDI com 10,3% e do IGPM com 5,8%, tá? Algo que chama bastante atenção nesse fundo é a taxa média que ele possui. Percebam que o cupom médio aqui é de 12,90% ao ano, mais IPCA, né? Então, gente, esse retorno aqui é muito alto, tá, pessoal? Então, a gente tem sempre os dois lados da moeda, né? Se por um lado isso daqui acaba sendo excelente para o fundo, porque por consequência ele consegue aí arrecadar um valor maior, né, ter uma receita maior. Por outro lado, quando a gente analisa quem está na outra ponta dessa operação, né, pensa no devedor que vai ter que pagar aí um IPCA mais 12,90 ao ano, né? Então certamente ele já está aí com a corda no pescoço, tendo que gerenciar o seu fluxo de caixa para poder manter as operações em dia, e muitas vezes isso vai acarretar em inadimplência, né? É natural que isso aconteça. Então, se por um lado, né, o RPR tende a entregar mais dividendos, né, porque ele vai ter uma receita maior, por outro lado, a gente também está exposto num risco maior aqui, porque o devedor pode sim atrasar um pagamento, né, como aconteceu aí no circuito de compras, no HCTR, no DEVA, no VSLH. Claro que no caso do circuito de compras é uma operação bem diferente, né, bem problemática já desde o início, mas assim, só para título de exemplo, né, o que pode acontecer com taxas muito altas. Agora aqui eu chamo a atenção para vocês para o LTV desse fundo, tá, do URPR. Percebam que a maior parte, né, do portfólio do URPR está alocada em LTVs superiores a 75%.
Lembro a todos, né, mais uma vez, o LTV, ele funciona, né, ele significa a razão de garantia da operação. Então, se o RPR, vamos dizer assim, tá bem a grosso modo, empresta para uma construtora R$1 milhão, se essa construtora coloca como garantia, sei lá, uns 3 imóveis que ela possui que somados dá R$1 milhão, então o LTV dessa operação vai ser o 1 milhão que o RPR está emprestando, dividido pelo 1 milhão que a empresa está colocando como garantia. E isso vai dar 1, né? 1 milhão por 1 milhão dá 1, e tirando a porcentagem, né, vezes 100 daria 100%. Ou seja, quando o LTV é 100%, significa que a garantia que o devedor colocou na operação é exatamente igual ao valor que ele tomou como empréstimo do fundo, tá? E por consequência, né, se o devedor vem a colocar um valor bem maior como garantia, por exemplo, ele tira R$1 milhão de empréstimo do fundo, mas coloca como garantia na operação R$10 milhões em imóveis que ele possui, né? Terrenos, carros, qualquer outro ativo que ele venha possuir, tá? Então o LTV dessa operação seria 1 milhão dividido por 10 milhões, o que daria 0,10, tirando a porcentagem 10%, né? Então percebam que quanto menor o LTV, maior é a garantia que o devedor está colocando na operação. Então, voltando aqui para o caso do RPR, percebam que ele tem quase 30% em LTVs acima de 75%, ou seja, né, em operações que possuem como garantia um valor bem próximo do valor que o RPR está disponibilizando ao seu credor. Então, assim, isso aqui acaba sendo mais um fator que também influencia no risco, né, que o fundo acaba se expondo, tá? E por consequência, os investidores dele também. E aqui eu também destaquei a questão da segmentação. Percebam que ele tem aí mais de 56% de todo o patrimônio líquido do fundo alocado em duas segmentações que são bem mais arriscadas que as demais, tá? Eu estou falando aí da multipropriedade e do loteamento, tá? E talvez você esteja se perguntando, né? Por que essas duas segmentações são mais arriscadas? Bom, basicamente é o seguinte, né? Pensa aí que você tem a sua casa própria, né? Ou então você vive de aluguel também, não tem problema, um exemplo, né? E você decide aí comprar um terreno, tá? Eu vou comprar um terreno porque daqui uns 5, 10 anos eu quero construir uma casa ou para eu morar ou para eu alugar. E aí o que acontece? Imagina que em um determinado mês, né, você tem aí por N motivos, N razões, uma redução do seu fluxo de caixa pessoal, né? Teve uma receita menor, um gasto maior, teve que pagar um médico, teve que aumentou a prestação da escola, da faculdade, enfim, qualquer que seja o motivo, tá? Eu te pergunto, você vai manter a sua prestação do loteamento em dia ou você vai manter a mensalidade da faculdade do seu filho, da sua filha em dia? Ou mesmo do seu plano de saúde, ou mesmo do seu próprio aluguel onde você mora, né? O que é mais importante? Você pagar o aluguel e continuar morando, ter onde morar, ou você pagar uma parcela do loteamento que você ainda nem mora lá? Né? É claro que eu estou extrapolando aqui numa situação onde vai faltar dinheiro e que você vai ter que necessariamente abrir mão de pagar alguma das suas contas, tá? Mas basicamente a natureza é essa, né? Você não tem uma prioridade do devedor em arcar com aquela despesa, né? É claro que isso varia muito de caso a caso, operação a operação, perfil para perfil. Eu estou trazendo apenas um modo mais superficial para que vocês entendam por que essas duas segmentações são de fato mais arriscadas, tá? Então, basicamente é isso. Bom, agora eu quero trazer alguns comparativos para vocês, né? E o primeiro fundo que eu selecionei é o HGCR11. É o fundo de papel da Credit Suisse, tá? Um fundo extremamente seguro, bem consolidado no mercado já, tá? Então vejam só, né? A gente está falando de um fundo com características high grade, que eu já vou mostrar para vocês, e que tem pago um dividend yield de 1,18%, algo muito próximo do que o RPR11 vem pagando, tá? Então isso daqui já chama a atenção por si só. Agora, quando a gente vai comparar os indicadores, né, vejam só, analisando aqui o LTV do portfólio aqui do HGCR, vejam só, ele tem 33,9% em LTVs entre 60 e 80, que são LTVs um pouco mais arriscados de fato. Porém, olha só que interessante, ele tem 27,6% em LTVs entre 40 e 60, tá? Isso aqui basicamente significa que as garantias, né, 27,6% das garantias tem mais ou menos aí o dobro do valor tomado como empréstimo, tá? Lembrando que se esse LTV fosse 50 exato, significa que o valor da garantia seria exatamente o dobro. Então, entre 40 e 60 a gente pode fazer uma média aí e dizer que é o dobro, tá? E ele tem também uma boa parte, 33,9 em LTVs abaixo de 40, tá? Entre 20 e 40, ou seja, em operações que envolvem mais do que o dobro da garantia.
Ou seja, isso daqui traz uma segurança bem maior do que em comparação com o RPR, tá? Agora olhando um pouquinho para o indexador, né? Vejam que ele tem 55,9% em IPCA, 43,7% em CDI. E eu chamo a atenção aqui para o cupom, né? Vejam só, o IPCA é mais 7,6% e o CDI mais 3,4%. A marcação a mercado, né, acaba elevando esse cupom a 8,7% no caso do IPCA, e no caso do CDI a 4%, tá? Então vejam só, se por um lado esse cupom médio vai trazer uma receita um pouco menor do que em comparação ao RPR, por outro lado, né, justamente o oposto, os devedores desse fundo vão ter um pouco mais de fôlego para poder arcar com as suas dívidas, tá? Então é aquela famosa balança, né? Ele abre mão um pouquinho das receitas para dar uma segurança maior no recebimento, né? Reduzir aí a possível inadimplência, tá? Então vejam só, a gente está falando de um fundo que entrega excelentes dividendos, como eu mostrei para vocês, e que apresenta um risco bem menor do que o RPR, tá? Para finalizar, eu trouxe aqui a exposição setorial também. Lembre-se que no caso do RPR, o destaque era para o loteamento e multipropriedade, o que não acontece aqui no HGCR, tá? Vejam só, ele tem 18% em residencial, 40% em saúde, 3% em logística e 38% em varejo, tá? Então vejam só como são segmentações totalmente diferentes daquelas segmentações mais arriscadas do RPR, tá? Aqui a gente tem a diversificação também por securitizadora e por último o rating, tá? Eu acabei não trazendo o rating aí do o RPR, então eu também não vou trazer esse comparativo aqui. Mas o que chama mais atenção de fato é a exposição por setor, tá? Agora um segundo fundo que também chama bastante atenção quando a gente compara o risco-retorno com o RPR é o MCCI 11. Eu trouxe ele recentemente aqui no canal, tá? Vejam só, ele tem um dividend yield de hoje, né, no valor de hoje, de 1,12%, tá? Isso aqui é bem próximo do dividend yield do HGCR e também do RPR, tá? E a gente está falando de um fundo que tem uma segurança bem mais elevada do que o RPR. Então eu trago aqui para vocês alguns números, né? Primeiro os gráficos, vejam só. Esse fundo tem 36% no setor comercial, 33% no setor logístico, 16 no varejo essencial, 12 no residencial e 2 no hotel. Então vejam que ele não tem aqui aquelas segmentações mais arriscadas, né? Talvez o residencial seja um pouquinho mais arriscado do que essas outras três que ele possui, mas ainda assim é bem menor do que no caso do RPR. E pelo que a gente pôde ver ali no retorno, no preço de hoje, quando a gente coloca aí na balança o risco-retorno, talvez faça mais sentido um fundo com essas características, tá? Então eu trago aqui também a taxa média da carteira, vejam só. A gente está falando de IPCA mais 8,2%, né? E devido aí à marcação a mercado, a IPCA mais 10%, tá? Então veja que é um cupom um pouquinho acima do HGCR, mas bem menor do que o RPR, né? E aí, mais uma vez, né, vou dizer a vocês que, por um lado, ele abre mão um pouquinho do retorno para ter um pouco mais de segurança aí do credor, do devedor não se tornar inadimplente, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? A minha visão, a minha opinião é que nesse momento a balança de risco-retorno do RPR não está tão positiva, não significa nem de longe que ele perdeu seus fundamentos, tá? Ele continua sendo um excelente fundo, tá? É, na minha opinião, aí, um dos melhores fundos high yield que nós temos hoje sendo negociados na bolsa, mas de fato essa balança do risco-retorno nesse momento talvez indiquem, né, outros fundos com um melhor custo-benefício, tá? E além disso, a gente também tem que considerar, né, que com essa alta de juros, acaba sendo muito mais interessante para o investidor alocar o seu patrimônio em renda fixa, né? Então é natural também que os fundos aí, sobretudo esses de papel, apanhem bastante, né, nessa época de taxa de juros alta, tá? Em compensação, né, quando essa taxa começar a cair, em algum momento isso vai acontecer, a tendência é que os fundos de papel voltem a subir, né? Voltem a ter suas cotações mais elevadas, tá? Então, basicamente é isso. Nós temos dois grandes motivos. O primeiro, a taxa de juros, que eu acabei de citar, e o segundo é o risco-retorno que o RPR oferece em comparação aos seus pares, beleza? Pessoal, se você curtiu esse conteúdo, se de algum modo você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, considere se inscrever no canal e clicar aqui no botão de gostei, ajuda bastante o vídeo a impulsionar, tá bom? Conto com vocês. Valeu!